Você conhece o caso real que deu origem ao filme Psicose e à série Bates Motel? O caso é tão insano que até hoje desafia o nosso entendimento. Quer descobrir e se aprofundar um pouco mais nesse caso? Então fica comigo até o fim. Eu sou a Márcia Gândara e esse é o Relatos Sombrios. O personagem principal da série e do filme é Norman Bates, que foi inspirado no criminoso Edward Theodore Jane, mais conhecido como Ed Jane ou o açougueiro de Plainfield. Em 1954, uma onda de choque percorreu a cidade de Plainfield, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Um segredo macabro estava escondido na casa de Ed Jane. Um homem pacato, tímido e aparentemente inofensivo, porém citado por muitos como esquisito, um pouco estranho, fora do normal, do que nós costumamos chamar de normal. Edward era o segundo filho do casal George e Augusta. E é muito importante que eu conte um pouco mais sobre ele, para vocês poderem entender melhor a relação entre esse caso e o filme Psicose de Alfred Hitchcock. Bom, a mãe dele era muito dominadora e o pai era alcoólatra e não conseguia parar em nenhum emprego. Eles moravam na cidadezinha de Plainfield, quando eles decidiram, então, eles tinham um certo dinheiro e compraram uma fazenda e foram morar nessa casa da fazenda que virou a residência da família. Essa mãe, além de ser extremamente dominadora, também era alucinadamente religiosa, e eu não tenho nada contra nenhuma religião aqui, é só para contar realmente o caso. Ela era extremamente religiosa e a gente sabe que quando há muitos extremos, né, os extremos não são o ideal, né? A pessoa que é extremamente alguma coisa passou um pouco do ponto. Ela também evitava que os filhos tivessem contato com outras pessoas. Eles iam só da casa para a escola e da escola para casa. Ela também punia os filhos caso eles tentassem fazer amizades com outras pessoas. Enquanto eles estavam em casa com essa mãe, na parte da tarde, ela incutia na cabeça dos filhos que só ela prestava como mulher. Ela dizia para os filhos que as mulheres eram naturalmente prostitutas. E aí vocês me entendem o que eu quero dizer. Então, o mundo era muito cruel, injusto, difícil. E então eles ficavam cada vez mais isolados nessa casa. Até que um dia o pai deles sofre um ataque cardíaco, falece e sobram os três. Mas aí, pouco tempo depois, o filho mais velho misteriosamente acaba falecendo também. Porém, mais tarde, há pessoas que acham que realmente foi o Ed Jane, o irmão, que acabou fazendo com que o irmão perdesse a vida. E é importante que eu relate aqui, que eu conte aqui essa parte de que o Ed possivelmente pode ter feito isso com o irmão, porque ele sofria do complexo de Édipo. Para quem não sabe, o complexo de Édipo é quando o filho ele se apaixona pela mãe. Então, além do amor de mãe, ele também a amava como mulher. Apesar de não ter sido comprovado nada, que nada tenha havido entre os dois, ele tinha essa obsessão pela mãe. Até porque ele acabou convivendo, né, ali confinado, em isolamento. E nessa época ele já fazia pequenos trabalhos na cidade, bicos, né, como se chama, para eles sobreviverem. Só que com a morte do irmão, a mãe acaba tendo um AVC e a saúde dela fica um pouco deteriorada e ele tem que cuidar dessa mãe. Passa alguns anos, acho que 5 anos se não me engano, a mãe tem novamente um AVC, a saúde fica mais deteriorada ainda e acaba falecendo. Com isso, o caso do Ed piora, porque ele tinha uma doença chamada psicose, ele era psicótico. É uma doença grave e que precisa de tratamento. Então, assim, ele perdeu essa mãe, ele ficou se sentindo cada vez mais sozinho no mundo e passa a ter alguns hábitos muito estranhos. Primeiro, ele deixou intacto o quarto, a sala, onde a mãe também passava um certo tempo, somente limpava e deixou ali como eram as coisas, em seus devidos lugares. Ele passou a dormir num quartinho ao lado da cozinha, e essas outras partes da casa, elas não eram nem um pouco higiênicas, elas eram uma bagunça total, estavam em estado deplorável. E se você está gostando dessa história, já aproveita para se inscrever aqui no canal, que é muito importante para o crescimento dele, além de deixar o seu curtir
e depois comentar. Continuando. Nessa fase, ele começou a se interessar por coisas mórbidas, ele começou a ler Hitler, ele começou a estudar sobre o corpo humano, sobre morte, sobre assuntos macabros. E aí ele começa a visitar cemitérios à noite. E o que ele procura nos cemitérios? Ele vê nos jornais, no obituário, as mulheres com mais ou menos a idade que a mãe dele teria, que faleceram recentemente. Então ele ia lá com um amigo mais velho que ele, e eles abriam as sepulturas e ele procurava ali o cadáver mais parecido com a mãe e levava para casa. Então, em 1954, com o estado dele já bem pior, né, o estado psicológico dele bem pior, ele acaba fazendo a sua primeira vítima, a Mary Hogan, que, por sinal, era muito parecida com a mãe dele. A segunda vítima foi em 1957, a dona de um armazém, que era muito conhecida na cidade, ela desaparece, só que o filho dela era delegado, xerife, né, nos Estados Unidos, e ele foi atrás da mãe, ele foi atrás de todas as pistas que apareceram na época e não demorou muito para ele descobrir aonde a mãe dele estava. E aí então ele encontra o corpo da mãe no celeiro dessa fazenda do Ed, decap, pendurada de cabeça para baixo, e eu não vou entrar aqui em maiores detalhes. Mas eu vou contar o que eles encontraram na casa do Ed. Então, se você é muito sensível, eu aconselho a pular para outro vídeo. Sinceramente, eu não vou ficar chateada. O que os policiais encontraram na casa dele, eu realmente não encontro outra palavra a não ser a palavra bizarro para tentar descrever o que eles viram. As autoridades se depararam com ossos inteiros e fragmentados, uma lixeira feita com pele humana também cobrindo várias cadeiras e assentos, crânios na cabeceira da sua cama, alguns com o topo cerrado, tigelas feitas de crânios humanos, um cinto feito com mamilos humanos, realmente algumas peças de roupas feitas com pele humana, e ele procurava até se vestir, às vezes, com a pele humana mesmo, porque, de alguma forma, isso o aproximava da mãe. Ele gostava de se travestir com essa intenção de sentir que a mãe está ali mais próxima. Então, essa obsessão por partes do corpo humano femininas levaram os estudiosos a crerem que, na psicose dele ali, ele estava com a mãe perto dele. É muito difícil realmente de entender. Daí, como eles pegaram o Ed, ele admite às autoridades, aos detetives e xerife e tudo mais, que ele fez pelo menos 40 visitas nos cemitérios da cidade. Então, ele chegou a relatar para as autoridades ali que ele, quando chegava a explorar ali uma lápide, né, um túmulo, ele estava num estado alterado de consciência, do qual ele não se lembrava muito bem. Eu não consigo entender muito bem aqui como ele tinha a compreensão de que ele não estava num estado, digamos assim, normal, que o estado dele, a consciência dele estava alterada. Eu não consigo entender muito bem isso. E aí ele diz que dessas 40 visitas, mais ou menos, que ele fez em 3 cemitérios, pelo menos em 10, ele estava com um estado alterado de consciência e por isso ele acabou levando os corpos para casa, com a ajuda do amigo. Então, as outras 30, que ele teria ido lá para também pegar algum cadáver e tal, ele disse que ele voltava a si, então ele deixava tudo do jeitinho que estava lá e voltava para casa de mãos vazias. Tá, mas e aí? Ele pagou pelos crimes que ele cometeu? As pessoas sabem que ele cometeu 2. 2 as autoridades descobriram. O irmão, ninguém pôde provar nada. Então, assim, ele pagou pelo que ele fez? Em 1968, ele foi considerado não culpado por insanidade. Passou o resto dos dias da sua vida num hospital psiquiátrico.
vindo a falecer aos 77 anos devido a uma doença. E quanto ao filme mencionado no começo do vídeo? Bom, vamos fazer aqui uma rápida comparação dessa história real e com o filme. E com a série também. Com a série eu não assisti, eu li, eu pesquisei. Tem muita coisa parecida com o filme, né? Porque Psicose foi escrita em 1960 e essa série ela é bem mais atual. Ela se chama Bates Motel. Eu não assisti mesmo. E ela tem 5 temporadas. Mas, assim, tem muita coisa parecida com o caso real também do Ed Gein, não só o filme. Mas o filme de Alfred Hitchcock, ele foi feito em cima do livro que o Robert Bloch, que morava ali na região do Ed Gein, escreveu. Então, o Robert, ele escreveu esse livro e no ano seguinte, o Alfred chegou para ele, pagou ali direitos autorais, alguns $1000, na época era bastante dinheiro, e também comprou todos os exemplares que existiam na época para que ninguém lesse e soubesse o final do filme, no final da história. Então, se você ainda não assistiu ao filme ou à série e vai assistir, eu peço que voltem aqui depois para dizerem o que vocês acharam. Eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês, porque agora vem spoiler, tá? No filme, eles não moram numa fazenda, mas eles também moram num lugar isolado. No caso, ele e a mãe. O nome do personagem é Norman e da mãe é Norma. Então tá. Então eles moram numa casa no alto de uma colina que fica perto de uma estrada. E na parte de baixo dessa colina, eles têm 12 apartamentos ali, 12 quartos, na verdade, que eles alugam para viajantes que estão passando por ali. Mas houve um desvio na estrada, então eles ficaram mais isolados e passaram a ter cada vez menos pessoas indo ali se registrar e passar a noite, enfim. Outra diferença que existe entre o Norman e o Ed Gein é que o Norman tinha como passatempo empalhar animais, aves, geralmente aves. E o quarto dele era cheio de animais empalhados, ao passo que o Ed Gein, como nós vimos, ele fazia artefatos, objetos com partes do corpo humano. Ambas as mães, a da vida real e a da ficção, elas também eram extremamente religiosas, dominadoras, e os filhos principais, né, que no caso do filme só tem o Norman, eles também têm uma obsessão pela mãe. E aí tem mais uma diferença entre o filme e a história real, que é, no filme, o ator, o Norman, o personagem, se veste com as roupas da própria mãe, já falecida. Enquanto que na vida real, ele se vestia com pedaços de roupa que ele construía, lembra? Com a pele humana. No filme, propositadamente, o ator é mais bonito do que o criminoso verdadeiro e também mais jovem, uns 10 anos mais jovem, que é para que as pessoas, ao verem aquela figura, não desconfiem que ali tem um criminoso, que ali existe um criminoso naquela figura ali de um homem mais jovem e mais bonito. O Ed já estava na casa dos seus 40 e poucos anos, e apesar dele ser visto como um pouco estranho e muito tímido, que se isolava, ele passava a imagem de ser inofensivo. E eu li que na série o personagem é ainda mais novo, ele está na casa dos 20 e poucos anos de idade. Teria muito mais coisas para eu comparar entre o filme e a história real, semelhanças, diferenças, o que de fato aconteceu e o que foi inventado, foi ficção, mas um dos principais objetivos pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é para alertar as pessoas sobre esses problemas psiquiátricos que existem e hoje em dia, graças a Deus, a maioria deles existe não cura, mas tratamento. Fica aqui uma reflexão. Até onde a mente humana pode ir? A solidão, a obsessão, a negação da realidade, elas podem realmente levar a um caminho obscuro e trágico.
Comenta aqui se você já assistiu a esse filme ou a série, e que eu vou ler cada um dos comentários. E hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.